Olá, crianças, tudo bem com vocês? E hoje vamos para mais uma aulinha de história. A formação dos estados modernos. A partir do século XII, os centros urbanos e o comércio desenvolveram-se intensamente na Europa. A burguesia aliou-se a reis e favoreceu recursos que possibilitaram a burocratização e a criação de uma estrutura de Estado. A nobreza, que exercia o poder local, perdeu autonomia política, mas manteve prestígio social. Essas condições favoreceram a centralização do poder em torno de um Estado unificado, o que deu origem aos Estados modernos. O fortalecimento da figura real e o aparelhamento do Estado levaram à centralização do poder nas mãos do rei. Com o tempo, muitos deles justificaram sua posição como divina. Dessa maneira, as monarquias se tornaram absolutistas, ou seja, os poderes dos monarcas eram ilimitados e as decisões tomadas por eles inquestionáveis. A figura do próprio rei representava o Estado e as pessoas que formavam a população assumiam a condição de súditos. Com a formação das monarquias absolutistas, as cidades perderam autonomia e passaram a responder ao poder central do rei. O Estado unificou a administração do sistema legal e possibilitou a criação de um exército a serviço do poder real. Os impostos arrecadados eram utilizados para manter toda a estrutura estatal, a corte, o exército e a administração. A monarquia absolutista contava com o apoio de alguns pensadores, que desenvolveram teorias para justificar o poder máximo nas mãos do rei. Nicolau Maquiavel, pensador que se tornou muito influente em seu tempo. Nicolau Maquiavel desenvolveu ideias que posteriormente foram usadas para a elaboração de uma nova ciência, a teoria política, aplicada ao Estado moderno. Em 1532 foi publicado O Príncipe. Naquela época, havia uma tradição medieval que tinha como base a elaboração de livros de aconselhamento. O autor emitia opiniões e conselhos para que um governante tivesse sucesso em suas ações. Maquiavel inovou essa tradição ao romper com os conselheiros, para que os governantes agissem conforme os valores cristãos. Para ele, o governante deveria adotar uma moral política, mirando-se no exemplo dos grandes líderes do passado e do presente. O Príncipe, além de um manual de instruções para o ato de bem governar, é um pequeno tratado sobre como conquistar territórios e mantê-los sob controle. Portanto, o livro também se caracteriza pelo empirismo, por se aproximar da realidade. O autor defendia ainda que o monarca deveria ter duas características essenciais: capacidade de escolher a melhor estratégia para governar e manter-se no poder, e ousadia para tomar decisões corretas no momento propício. Thomas Hobbes. Leviatã, a obra mais importante do inglês Thomas Hobbes, foi publicada em 1651. O nome do livro refere-se a uma criatura monstruosa e extremamente poderosa citada na Bíblia, e foi uma metáfora usada pelo autor para referir-se ao Estado. Para Hobbes, a noção de soberania é associada ao Estado e não ao governante. Hobbes acreditava que no estado natural o ser humano é egoísta e promove guerras para obter vantagens. A solução para esse caos coletivo seria a existência de um contrato social, em que cada indivíduo abriria a mão de seus interesses em nome da pacificação. Para garantir o cumprimento desse contrato, seria necessário um soberano, o Leviatã.
a quem as partes concederiam o poder de regular os conflitos sociais. Para tanto, o soberano deveria ter total poder e liberdade, além de ser obedecido inquestionavelmente pelos súditos. O soberano se identificaria com o poder do próprio Estado. O seu poder estaria acima da lei. Algumas interpretações apontam nesse livro um embrião de democracia moderna. Se esse Estado for representativo e participativo, a soberania é do coletivo e não apenas de uma pessoa. Jacques Bossuet. O teólogo francês Jacques Bossuet escreveu o livro Política tirada da Sagrada Escritura, destacando-se como principal representante da teoria do direito divino dos reis. Em sua obra, defendeu a ideia de que o povo devia obediência absoluta ao rei, abdicando, portanto, de seus direitos. Segundo o autor, o monarca ocupava a posição de representante divino e poderia prestar contas somente a Deus. Bossuet procurou justificar o poder do rei Luís XIV da França. Absolutismo francês. A Guerra dos 100 Anos e suas consequências favoreceram a união da França em torno do rei e o fortalecimento do exército, elementos fundamentais para o processo de centralização política. A França consagrou-se como uma das monarquias mais importantes da Europa. Com a vitória na guerra, a coroa francesa estabeleceu novos impostos. O mais importante era a talha, taxa cobrada pelas terras que os plebeus possuíam, tornando-se a principal renda do governo. Com a morte do rei Luís XIII e a minoridade de seu filho herdeiro Luís XIV, na época com apenas 4 anos de idade, assumiram o governo a rainha regente Ana da Áustria e o primeiro-ministro, o cardeal Mazarino. Ambos enfrentaram revoltas, mas controlaram o poder para garantir seus próprios interesses. Ao atingir a maioridade, Luís XIV atendeu a algumas demandas da elite e restaurou a ordem. Após a morte de Mazarino, o rei, então com 22 anos, em vez de nomear um novo primeiro-ministro, anunciou que governaria sozinho. Assim, apoiou-se em ministros que não pertenciam à nobreza e estabeleceu-se como principal autoridade na França. Conhecido como Rei Sol, justificava seu poder com base no direito divino de Bossuet. Consolidou ainda a burocracia francesa como a maior da Europa. Em 1685, revogou o Edito de Nantes, proibindo a religião protestante, o que tornou a França, mais uma vez, um reino exclusivamente católico. Dessa forma, o absolutismo francês chegou ao apogeu. O Edito de Nantes, promulgado pelo rei francês Henrique IV, concedeu direitos religiosos, civis e políticos aos grupos protestantes da França, ainda que limitasse a liberdade de culto. O catolicismo continuava a ser a religião oficial. Ainda nesse período, a França foi consolidando os limites de seu domínio, anexou territórios pertencentes ao Império Germânico e ocupou cidades de Estrasburgo e Franco-Condado. A partir da segunda metade do seu reinado, em meio à guerra contra a Liga de Augsburgo, liderada pela Inglaterra, Luís XIV instaurou uma nova taxa que evidenciou seu anseio por recursos e seu poder absoluto. Quebrou com isso um dos principais privilégios da nobreza, a isenção de impostos. Absolutismo inglês. A vitória da França na Guerra dos 100 Anos fez a Inglaterra perder terras e gerou grande tensão na nobreza britânica. Nesse contexto, duas das mais influentes famílias britânicas, Lancaster e York, entraram em conflito, dando origem à Guerra das Duas Rosas. O conflito recebeu esse nome porque o símbolo da família Lancaster era uma rosa vermelha,
e o da família York, uma rosa branca. Durante 30 anos, houve vários combates abertos, nos quais as duas famílias e seus apoiadores sofreram perdas e acumularam vitórias. Os líderes pereceram e seus filhos ou primos tomaram seu lugar. Por fim, uma das sucessões levou Henrique Tudor, parente distante dos Lancaster, a assumir o confronto e sair vitorioso da batalha. Ele foi coroado rei, intitulado Henrique VII, e casou-se com Elizabeth de York, unindo as duas famílias. Alguns descendentes dos Yorks ainda persistiram no conflito até cerca de 1500, mas o próprio Henrique VII foi capaz de controlá-los. Com Henrique VII começou a dinastia Tudor. Iniciou-se o período absolutista. Contudo, foi seu filho Henrique VIII quem finalmente centralizou o poder com o apoio da burguesia e rompeu com a Igreja Católica em 1534 e fundou a própria Igreja, a Anglicana. Em 1534, declarou o ato da supremacia, colocando-se como chefe supremo da Igreja Anglicana. Com isso, expropriou bens da Igreja Católica, dissolveu mosteiros e colocou as terras da Igreja em leilão. Ao assumir o trono, Elizabeth I, filha de Henrique VIII, colocou a Igreja sob dependência do Estado. Reinou por 45 anos e não se casou. Um dos motivos para isso foi manter o controle sobre o governo da Inglaterra. Manteve a política absolutista de seus antecessores e incentivou a navegação e o comércio. Gente, este foi o recadinho de hoje. Deem um like e até o próximo vídeo.